Contra o genocídio do povo negro, nem um passo atrás. Reaja ou será morto, reaja ou será morta. Bem, a Quilombo X, Ação Cultural Comunitária, ela vem para as ruas e começa a sua atuação calcada num dos princípios mais importantes que diz respeito à vida da população negra. Nós temos uma compreensão muito nítida, muito direta de que, em se tratando de um alto índice, indicadores muito altos que nos mostram que muitos jovens negros estão morrendo, sobretudo vítimas de homicídio, e essa morte ela não diz respeito somente à morte desses jovens, entre 18 a 29 anos ou 18 a 30 anos, ou até um pouquinho antes desse período. Ela diz respeito a um processo que envolve, sobretudo no caso de famílias negras, mães, irmãs, companheiras, pais, irmãos, companheiros, avós, avós. O conceito de genocídio é o que mais cabe à situação em que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de uma eliminação em massa de um grupo da população do Estado brasileiro na sua fase mais produtiva, e esses dados, os dados que nós podemos colocar aqui, são dados que foram inclusive pautados pelo movimento negro brasileiro para o próprio governo. Quando o IPEA, por exemplo, lança os relatórios de 2011, 2012 e agora 2013, eu acho que teve um relatório parcial em 2013, que indica um grande número de homicídios e causas, mortes por causas externas que atingem preferencialmente a juventude negra, nós estamos falando de uma situação de genocídio. Durante o processo de escravização, o transatlântico transportou para as Américas entre 9 a 15 milhões de homens e mulheres negros, além de crianças. Nesse processo, se estima que cada 3 que chegaram no continente americano, pelo menos um morreu. Isso significa que nós tivemos, que esse processo de genocídio, esse processo de morte, que é um processo que nos acompanha desde o processo de vinda ou de diáspora, ou desde o processo que iniciou a nossa vinda para esse continente, ele já envolve essas famílias. O genocídio ele fala da eliminação de um povo. O Estado brasileiro tem uma dificuldade em reconhecer a existência de povos diferentes em seu próprio território, em um território único. Então querem falar da ideia de uma nação indivisível, de uma nação una, mas essa nação indivisível, essa nação una, existem povos no interior delas que têm desvantagens históricas, desvantagens materiais, desvantagens políticas, e nós somos a maioria desse povo, assim como o povo indígena. Nós consideramos que o povo indígena tem lutado e tem falado sobre sua própria luta e tem avançado a sua luta por liberdade e por justiça. Nós estamos também, há muito tempo, feito a nossa construção de uma ideia, de um outro modelo de nação e de luta contra o processo de nossa eliminação. Em 78, Abdias do Nascimento escreveu um livro que é o Genocídio do Negro Brasileiro, em 78, que ele coloca a situação dos negros e das negras no Estado brasileiro como uma situação de verdadeiro genocídio. Grupos de esquerda, de direita, dessa sociedade, sempre negaram essa fala do movimento negro, mas agora não tem como mais desconhecer, desconsiderar, porque agora estamos tratando de números, nós estamos falando da estatística, nós estamos falando das pesquisas encomendadas pelo próprio governo que revelam essa verdade histórica, que existe um processo de genocídio. Agora, qual que é o problema do governo hoje? O problema do governo é que ele não consegue enfrentar esse debate, porque quando você admite que existe genocídio, você está admitindo que existe um povo. Quando você admite que tem um povo, você admite que tem um território. O governo tem uma grande dificuldade, esse é um governo de esquerda, participativo,
que é oriundo das lutas populares, mas tem um grande problema de falar a palavra negro. O Estado ele só tem chegado de duas maneiras para nós negros e negras, ou seja, pelo braço armado, pela ocupação nos nossos bairros, e essa ocupação do braço armado, a ocupação fardada pelas polícias militares, ou ele tem chegado pela ausência, pela omissão do Estado em cumprir o mínimo que deve ser garantido de acordo com a Constituição, que é considerada aí uma Constituição cidadã, que é um exemplo para o mundo todo. Tem um autor chamado do campo de saúde, Jailson Paim, que ele fala que política de saúde é um dos exemplos, porque saúde também nos traz muitos dados objetivos. Política de saúde diz respeito à ação ou omissão do Estado para prover uma necessidade. E, então, se omitir também se transformou em uma política do Estado. O Estado brasileiro ele tem se utilizado dessa política para não nos garantir saúde de qualidade, educação de qualidade, cultura de qualidade, para não reconhecer as nossas peculiaridades. Porque quando é um Estado que busca promover a igualdade a quem quer que seja, ele nega a nossa história, nega a nossa identidade, nega a nossa trajetória. E negando a nossa trajetória, ele também promove a nossa morte política, a nossa morte cultural. Então o genocídio, ele não se trata para nós apenas de um conceito que pode ser aceito ou não por determinadas organizações internacionais para que o Brasil possa assinar tratados. Genocídio diz respeito a um processo que nós estamos vivendo atualmente e nós estamos presenciando e denunciando o tempo todo, ainda que determinados setores dos governos, sobretudo desse governo democrático e popular, não aceite essa condição de genocídio. O extermínio é um método, o extermínio é uma ferramenta, é um crime praticado por oficiais da lei, fora de serviço ou dentro de serviço, consórcios de matadores, etc., etc., que elegem determinado grupo, geralmente, invariavelmente, para proteger o patrimônio. E como nós dizemos da campanha Reage da Quilombo X, o processo de extermínio ele revela algo que o movimento negro já vem dizendo há muito tempo. Mas a nossa condição de vida não se resume a simplesmente a esse extermínio. Nós temos que tratar também da questão do adoecimento dessas mulheres, porque são mulheres que quando perdem seus maridos, seus filhos, ou seus companheiros, ou seus irmãos, ou seus pais, são mulheres que têm que garantir o sustento, garantir a sobrevivência de famílias inteiras. E esse Estado, que é o mesmo Estado que coloca essas mulheres nessa situação de maior vulnerabilidade, é o Estado também que continua negando. Porque negando a ela o seu direito, desde o seu direito de existir até o seu direito de qualidade de vida. Porque se nós estamos falando de vida, nós não estamos falando de qualquer vida. Nós estamos falando de uma vida, no mínimo, digna. E falar de uma vida, no mínimo, digna, é falar, por exemplo, de um atendimento à saúde digno. O que significa isso? Um atendimento que reconheça nessa mulher as suas peculiaridades, o seu processo histórico, o seu processo cultural, o seu processo de alimentação, o seu processo de identidade, o seu processo de ancestralidade, seja em religiões de matriz africana, seja que diga respeito a essa identidade. O que a gente está tratando aqui é, de certa forma, um processo que diz respeito à nossa vida, às várias faces pelas quais as nossas vidas têm sido ceifadas. E a gente não pode reduzir isso somente a um dado objetivo da morte, mas a morte em vida, a morte que tem nos tirado essa vida gradativamente, até que nos leva efetivamente a um processo de morte. O foco é o racismo, que o racismo que construiu as relações sociais nesse país, o racismo que nos trouxe para o país com teorias lombrosianas, com teorias de superioridade, é o racismo que tem persistido até hoje e que está entranhado em toda a sociedade. O genocídio, ele diz respeito a uma contradição do Estado brasileiro, que para nós a principal contradição do Estado brasileiro é o racismo. O racismo é a principal contradição do Estado brasileiro.
E não existe possibilidade de resolver essa contradição. Não existe nenhuma... Todas as propostas que vieram até hoje foram propostas que não vão levar a nada. A única possibilidade de acabar com a contradição do Estado brasileiro é demolir o Estado. É botar o Estado abaixo dos nossos pés e construir um outro modelo de Estado, um outro modelo de nação, uma outra coisa. A campanha Reaja nasce em 2005 e com o lema Pela Vida, contra o sexismo, contra a homofobia, contra o racismo. Porque ela entendia também que nesse momento a morte e a violência contra determinados grupos, ela tem a ver com essa história de construção de um país calcado num homem branco heterossexual. Diante disso, nós incorporamos à nossa luta a discussão de que toda a vida tem valor, sobretudo os grupos que se encontram num processo de maior vulnerabilidade. Algumas pessoas, alguns pesquisadores, alguns grupos têm discutido essa transversalidade. É impossível nós podermos separar a minha história enquanto mulher negra ou a história de outra pessoa enquanto lésbica negra. Diante disso, nós temos somado à luta grupos que nós entendemos que se encontram historicamente vulnerabilizados. A exemplo de homossexuais e demais grupos que se sintam desrespeitados por conta e não reconhecidos como sujeitos políticos diante da construção de um Estado centrado num homem branco, heterossexual, e que revela, portanto, essa necessidade de desconstruir esse modelo de Estado para que nós possamos garantir a vida de todas as pessoas.